Não fala nada não, mamífero. Escuta aqui que hoje eu tenho um convite especial para você. No dia 23 de abril, às 19 horas, nós vamos fazer uma live muito especial onde nós vamos falar sobre investimento na bovinocultura leiteira. Como colocar 500 litros de leite por dia a mais numa propriedade por diversos caminhos, como fazer esse investimento, de onde vai vir o dinheiro, como que nós vamos pagar essa conta. Tá curioso? Tem interesse de crescer na atividade leiteira ou de ajudar alguém a crescer? Eu tô esperando você lá. Fala, mamíferos! Estamos de volta com mais um episódio do Mamíferos Podcast e como vocês podem notar, o nosso cenário hoje está um pouquinho diferente. A gente está aqui em uma fazenda do projeto de originação tão falado em nossas redes sociais e hoje a gente decidiu vir aqui mostrar resultados da transformação que o projeto de originação vem promovendo na vida de produtores e também no resultado das indústrias. E a gente veio trazer resultados práticos para vocês, trazer a realidade de quem está vivenciando o que o projeto de originação pode promover de transformação na cadeia produtiva do leite. E a gente vem chamando a atenção das indústrias e dos produtores para que esse modelo agressivo, onde a indústria e o produtor se tratam como adversários no mercado, na minha visão, é um modelo falido. Várias vezes eu já fui questionado sobre se não existia conflito de interesse sobre o trabalho que a gente presta, uma vez que eu sou fornecedor de um serviço, né? Eu, representando a Companhia do Leite, sou fornecedor de um serviço para a indústria e pego e quem consome esse serviço é o produtor. Então não existiria um conflito de interesse? E eu acho que não, e eu vou explicar por que de uma forma muito simples. Porque o nosso cliente, quem são as pessoas que nós estamos avançando no relacionamento, é a indústria de laticínio, que já entendeu que investir no próprio fornecedor é um diferencial para ela, para o futuro dela, para o desenvolvimento, a base do crescimento dela, vai ser mais econômico para ela e melhor para ela na relação com seus produtores. Então, a partir do momento que eu atendo a indústria que reconhece essa necessidade de estender a mão para o produtor e desenvolvê-lo, eu acho que a gente sufoca qualquer tipo de conflito de interesse que possa ter passado na cabeça de qualquer um que faz esse tipo de questionamento. Mas para falar do sucesso desse projeto, hoje nós estamos aqui com o ator principal dessa história, o cara que mais contribuiu com a gente no desenvolvimento desse projeto, conversando e contando essa história para várias pessoas. Eu estou aqui com Erasmo, produtor de leite, e que vai se apresentar, dar um oi para os mamíferos. Já segue a gente aí nas redes sociais, acompanha um pouco do conteúdo que a gente trabalha também e vivencia na prática aqui. Erasmo, a palavra está com você, quiser cumprimentar os mamíferos e se apresentar aí para os mamíferos que ainda não te conhecem. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que vocês for ver o vídeo. Meu nome é Erasmo, eu estou no projeto Originação já tem uns quase 3 anos, né, que a gente está junto. E tem mudado bastante a situação da gente aqui, que a gente vivia parece que trocando cebola aqui, né. Aí veio o projeto e mudou tudo aqui, porque tipo assim, chegou uma assistência que no produtor pequeno não tem, como, sim, é mais complicado pra gente, porque quanto menos leite, mais difícil é você diluir um técnico, um zootecnista, um veterinário. Você diluir isso em 150 litros de leite é difícil, mas quando você aumenta essa capacidade, melhora pra gente diluir isso. Então, isso foi bom para a gente, se aumentar o volume. Fica fácil de a gente trabalhar, né? Com uma boa assistência, né? E eu vou contar com você agora para a gente poder posicionar o pessoal dessa história, o que foi essa transformação. Erasmo, a gente, o que nós vamos produzir aqui hoje vai atingir indústrias e produtores. Nós vamos fazer chegar nessas pessoas. Eu acho que eu queria dividir nossa conversa em 2 momentos. Aquilo que é de preocupação, de impacto, as dúvidas da indústria, e a preocupação, impacto, a caixa das dúvidas do produtor, que vivenciaram isso, né? E uma dúvida que a indústria nos pergunta é se o produtor vai querer participar de um projeto de originação. Porque basicamente, veja só, o que é o projeto, para quem não conhece, basicamente a gente chega para um produtor de leite e encomenda dele um leite que ele ainda não está produzindo. Produtor, nós precisamos do volume X.
esse produtor vai comprar as vacas, vai fazer um financiamento, comprar as vacas no nome dele. Antes de fazer esse financiamento, ele vai ter que preparar a propriedade, se estruturar, melhorar as técnicas de produção dentro da fazenda. Fazenda preparada, ele vai financiar essas vacas. As vacas entraram na propriedade, o produtor cuidou bem delas, ele vai ter metas de produção proporcionais, né, a qualidade daquele animal que ele está comprando. Se ele bate as metas de produção, a indústria vai pagar a parcela da vaca para eles. Vocês não ouviram errado, você não ouviu errado. A indústria vai pagar a parcela da vaca e devolver o investimento em vaca para o produtor. O produtor nessa história ele ganha a vaca, a margem da vaca, a filha da vaca, a margem da filha da vaca. E com esses ganhos, ele paga os investimentos necessários a serem feitos na fazenda antes e durante a execução do projeto, porque a coisa não para, né? O crescimento vem batendo na porta. E com a margem, com o resultado desses animais, é que ele consegue bancar os investimentos feitos na fazenda. Para que isso pare de pé, é feito um plano de negócio para esse produtor. Isso foi apresentado para você numa reunião de mobilização lá na Tirolês. Primeiro você foi convidado, veio o primeiro susto. Ó, Tirolês quer te dar umas vacas. Leva você para a reunião, a gente explica para você isso. Ali nessa explicação, a gente, né, o compromisso do produtor, dívida no nome dele, preparar a fazenda e cuidar bem do animal. Compromisso da indústria, preço pré-fixado. Eu vou, aqui na Realidade SUS, o preço foi fixado, né, ao redor, com a base de Conselheite, né, X% do Conselheite, variando uma tabela de qualidade ligada a essa operação, então seu preço ficou indexado, a indústria te garantiu isso e ela te garantiu uma bonificação proporcional ao atingimento das metas. Foi isso que a gente apresentou, para quem não sabe o que é o projeto de originação, essa síntese de uma reunião de 1 hora e meia de prazo, onde a gente entra depois em mais detalhes, onde vem a vaca e blá blá blá. Tá, quando a gente apresenta isso, eu te pergunto, e aí, qual foi o primeiro sentimento? Você falou assim, super normal, já tô dentro. Ou não, bate dúvida, bate medo, quais foram as dúvidas e como é que destravou? Uai, no primeiro sentido a gente fica assim, você tá aqui, que é tipo produtor de leite, não sei, é muito o meu caso aqui, ele trabalha muito e não tem muito tempo de sair para trocar umas ideias assim com a turma, então ele fica tipo meio envolvido num escudo e fica meio com medo de sair fora daquela bolha, vamos dizer assim. Aí, no meu caso, não foi diferente, né? A gente fica meio assim, com o pé atrás, né? Mas a gente foi conversando ao longo da reunião, foi trocando ideia, foi esclarecendo dúvidas e foi entendendo como é que o negócio funciona, né? E, primeiramente, nesse negócio aí tem que ter uma base de honestidade, tanto do produtor quanto do laticínio, da indústria, no negócio, que senão não funciona. Mas assim, girando isso, até a hora que eu entendi que tinha essa honestidade com o pessoal me convenceu disso, aí já foi mais fácil, que a gente fica com medo, né? Que no mercado nosso aqui do produtor, ele é um mercado assim muito, como é que eu posso dizer, muita gente meio picareta tentando ganhar em cima da gente, sabe? Um histórico de mentira, né? É um histórico de mentira muito grande que coloniza a cadeia produtiva do leite. Aí, de repente, o cara chega falando de contrato que vai botar no papel, você fala assim, gente, mas o que aconteceu? O que mudou, né? Todo dia tem um vendedor na minha porta oferecendo um produto que não é aquilo. Às vezes pega um cara mais, consegue dizer, não, vamos tentar. Aí chega um projeto desse, às vezes você fica assim meio com o pé atrás. Mas, de acordo que foi entendendo, eu fui entendendo, a hora que eles me falaram, não, nós vai te dar a vaca. Aí eu já fiquei com o pé atrás, porque não tem nada de graça no mundo. A hora que ao longo da reunião, que eu fui entendendo que é um negócio igualmente bom para o produtor e para a indústria, porque vai aumentar o volume, que é o que a indústria quer. E para a gente também, aumentar o volume é bom demais, porque você ganha coragem, você ganha piso para a gente, você aumenta giro, isso é bom demais para a gente, a hora que traz essas vacas, a hora que diminui a prestação, vamos supor, uma vez você tem a meta, vamos supor, você vai te dar a vaca, aí você já fica, não, mas como assim, vai me dar a vaca? Ninguém vai dar nada de graça para a gente, mas quando se diz assim, não, você tem uma meta. O start que veio na minha mente, que aí eu vi a parte boa, ele me mostrou a parte boa dele também. Que não existe, não tem Papai Noel, não existe Papai Noel. Isso não existe. Aí a hora que ele me falou, não, vai ter a nossa parte também. Que no meu sentido,
é igualmente justa para todos, porque vai aumentar o leite o meu leite, que é o que eu precisava, vai aumentar o leite da indústria e vai aumentar mais volume de alimento para o pessoal, vamos dizer assim, né? É um negócio, depois que você se entende, bom para todo mundo. A hora que terminou a reunião, né? Que na época, o Ronaldo foi lá, a gente conversou depois da reunião, e aquilo foi um start que falou, não, esse negócio dá certo. E aí a gente tem 2 embasamentos, né, que eu faço questão de mostrar isso para o produtor lá na indústria, lá na mobilização. Durante a fase da mobilização, pessoal, de sedução, a gente fala para o produtor isso, né? Você vai ganhar ali no começo da reunião, a gente fala assim para os produtores, você vai ganhar a vaca, a margem da vaca, a filha da vaca e a margem da filha da vaca. Aí aquele produtor que já está sentado lá no fundo da palestra, já aconteceu isso algumas vezes, ele já passa para frente, ele já senta na parte da frente, ele, peraí, como é que é? Todo mundo dá uma risadinha, que história é essa de dar vaca para os outros, né? E aí a gente traz a atenção das pessoas, mas do meio da reunião para frente, o Erasmo é testemunha disso, eu faço questão de mostrar que não é que está dando a vaca para o produtor. O que está acontecendo, na verdade, é que a partir da produção do novo leite, que não existia antes, a gente tem a redução de alguns custos para a indústria, que essa redução de custo, ela paga a vaca e sobra dinheiro. E tem 2 frentes importantes para essa redução de custo. A primeira e a mais simples de entender é frete. Uma grande indústria, a gente tem indústria hoje em Goiás buscando leite no Paraná. 1.500 quilômetros de eixo. A gente tem indústria no Rio de Janeiro buscando leite no Paraná. Então, ou seja, mais de 1.000 quilômetros rodados com esse leite, perdendo qualidade e pagando caro na logística. Essa logística é mais cara que a parcela da vaca. Então, ou seja, para as indústrias em crescimento, o leite que ela queria pegar por perto já pegou e ela está tendo que buscar esse leite longe. Então, tirar o custo da logística, investindo no produtor que está próximo de casa, a gente prova para a indústria matematicamente que é mais barato para ela do que buscar o leite longe. E a outra frente, que muitas das vezes acontece em bacias leiteiras tradicionais, que é um exemplo da região onde você está aqui, que ele está próximo a Patos de Minas, né? A gente tem que, devido a ter as maiores indústrias do país estarem aqui disputando matéria-prima, e aqui ser das regiões do Brasil que mais crescem em produção de leite, o que vem acontecendo? O preço de leite do grande produtor, ele ficou muito maior do que o preço de leite do pequeno produtor. E essa diferença de preço, ela paga a vaca. É mais ou menos assim, a gente orienta a indústria. Se você comprasse a vaca de um grande produtor, colocasse ela na casa do Erasmo e pagar a parcela da vaca para o Erasmo, você desenvolve o Erasmo e você diminui a dependência e o risco do produtor grande, pagando mais barato no leite, economizando dinheiro. Então, ou seja, é um trabalho de Robin Hood. Né? E a gente prova isso para a indústria matematicamente, não é eu acho. Eu acho não paga conta. Lá no final do dia, se a conta não se pagar, não tenha dúvida, o projeto não ia acontecer. Então eu acho não paga conta. Então assim, Erasmo, eu acho que ao longo da conversa, né, a gente expôs isso para vocês, ou seja, mostrando para vocês o benefício, né, na apresentação a gente fala, né, eu comparo ali o CPE máximo com o CPE mínimo, né, que isso é divulgado para as indústrias que fornecem o dado, a gente mostrava os efeitos em logística, mostrava efeitos em qualidade do leite, para poder trazer essa segurança para o produtor. Mas o fato é que, digamos assim, chegou então um dado momento da coisa, que você esclareceu suas dúvidas, destravou, tomou decisão de fazer, e a outra dúvida que coloniza a cabeça da indústria é o seguinte, o produtor vai preparar a fazenda dele, ele vai receber uma assessoria para ele preparar a fazenda dele para receber as vacas. Como é que foi isso aqui? As vacas que você já tinha produziram mais leite enquanto você estava fazendo a preparação da propriedade? Vocês fizeram conta de comida? Vocês fizeram conta das coisas que você precisava antes das vacas chegar? Como é que foi essa preparação? No meu caso aqui, eu não sei se é todos assim, no meu caso aqui, o técnico da Companhia do Leite começou a me fazer assistência 6 meses antes das vacas chegar. Nisso, a gente já adequou algumas coisas. Eu não tinha um técnico mensalmente, eu tinha alguns técnicos aqui, mas era só quando necessário que eu chamava, que na minha quantidade de leite não conseguia diminuir ele mensalmente. Eles me ofereceram assistência de início gratuita para mim, no meu custo financeiro, e adequaram as vacas de acordo com
as necessidades da chegada das novas vacas que viriam do projeto. Do jeito que a gente adequou estrutura, separação de lote, pré-parto, separação de novilhas, água, a minha abundância, logicamente, silagem, tudo foi adequado antes da chegada dos animais. A hora que as vacas chegou, já estava tudo esperando por elas. E tudo do jeito que chegou, no meu caso aqui, que dobrou a quantidade de animais de um dia para o outro, né? Então, se não te fizesse essa adequação, seria um baque que ficaria difícil da gente controlar, né? Mas foi feito, então foi de boa. Chegou, as vacas foram fáceis de adaptar aqui no manejo, já estava esperando, já tinha um piquetinho separadinho para a chegada delas, e ela se adaptou muito bem. Foi fácil. Bom, chegou o gado. E aí? E para essa vaca não morrer, para a gente não ter problema, né, com a recria, para a gente não ter problema com as metas. Como é que foi o processo de assistência técnica? Quais foram os pontos que você considera assim, que foram mais importantes para que a gente mantesse o projeto nos trilhos, né? Por que talvez seja uma forma fácil. O que você entende que foi o segredo do sucesso após a chegada das vacas? O que foi mais importante para poder você conseguir atingir suas metas? Uai, eu acho que uma coisa que eu gosto muito lá é o projeto que eles me ajudam na parpelagem meio burocrática, tipo financeira do negócio. Eu tinha muita dificuldade nisso. O técnico me ajuda. Eu me dava bem na sanidade, eu me dava bem, eu posso dizer que sim. Tinha algumas partes que eu falhava, que foram melhoradas, logicamente, mas em parte de papelada tipo financeira, isso aí ajudou demais. E trouxe mais informação, porque como eu já disse, a gente fica aqui fechado, o produtor de leite é dia após dia, não tem muito tempo de você sair, vou assistir uma palestra lá em Patos de Minas, eu não tenho muito prazo para fazer isso. Então, o que é? O técnico traz isso para mim, eu não preciso de ir atrás, se bem que hoje nós temos tudo na palma da mão, no celular, mas mesmo assim, o técnico dá essa filtrada para a gente e que a gente pode colocar isso em prática aqui. Isso facilita bastante para a gente, o pensamento de fora. Que tipo assim, a gente fica aqui imerso na nossa realidade e talvez tenha alguma coisa dando errado, mas a gente nem dá conta daquilo que aquilo está dando errado, né? Chega uma pessoa com a mente assim mais aberta, já ajuda nesse sentido, né? Foi o que o técnico fez, né? Veio com mais informações para a gente e ajudou na rotina aqui, tipo assim, sabe? Eu estou na caixa dos medos da indústria. A indústria, então, ela tem medo. Se o produtor entra ou não entra, ela vai entrar nisso. Outro medo dela é o produtor fazer bobagem, né? Do cara meter os pés pelas mãos e se endividar. Então, ou seja, existe uma sequência, né? Nós estamos tentando transmitir que existe uma sequência de maturação do projeto até a chegada das vacas. Nós não estamos falando de simplesmente comprar vaca, isso não é o projeto. É um erro de interpretação achar que o projeto é o projeto das vacas. Não é um projeto das vacas. É um projeto de estruturação para aumento de volume, que pode, inclusive, nem passar por vaca. Hoje existem modelos, a gente já tem hoje modelos onde, por exemplo, a gente entra com comida nas fazendas. Tem modelos em que a gente entra, por exemplo, com confinamento nas propriedades, entre outras frentes que a gente usa então para poder estruturar o produtor para ele aumentar volume. E isso tudo é projetado para que ele aumente volume. Então, ou seja, acho que você conseguiu transmitir, né, que você foi assessorado a fazer aquilo que era o mínimo necessário, uma vez que você partia de um produtor muito pequeno, não dava para fazer graça, né, no começo, senão acabava até o capital para investimento, né, o capital era limitado, a gente já vai falar disso. Então, esse também é um medo aí da indústria, de será que o produtor não se perde no meio desse negócio? Então, acho que cabe, né? É uma responsabilidade do produtor, o risco existe sim de alguém se perder, né? Mas é uma responsabilidade do produtor, e aqueles produtores que têm responsabilidade, o resultado tá aí que deu certo. Mas um outro medo, Erasmo, que a indústria tem, dentre os principais, é o seguinte: eu tenho um produtor de menos de 200 litros de leite por dia que está na minha base, eu tenho relacionamento bom com ele, pego o leite dele há bastante tempo, eu vou lá, faço um investimento nele, ele vai para lá de 500 litros, 700 litros, 1000 litros de leite, e ele vai para a vitrine.
ele vai para a vitrine do mercado. As pessoas começam a vir aqui, os outros laticínios começam a vir aqui, quer comprar o leite dele. E a indústria fica com medo de investir no produtor. E aí eu queria saber de você o seguinte, de lá para cá, quando você aumentou o volume, veio gente aqui para comprar o leite, e como é que está na sua cabeça, digamos assim, você está no mercado para negociar leite e tal, você tem a relação sua com a indústria mudou, o cara chegou aqui e te ofereceu lá uma proposta de leite a mais, ou chegou aqui e quer conversar sobre o leite. Você põe o leite em negociação ou você está numa página hoje que você tem um contrato e que o leite não está em negociação? Como é que está isso na sua cabeça hoje? Não, já aconteceu de vir laticínio aqui procurando leite, que aqui na região tem muitos laticínios. Tem bastante, passa aqui 3, 4 laticínios na porta do meu curral aqui, ó, todo dia. Mas não está em negociação não, porque isso aí tem que ter uma confiança, tanto do produtor quanto da indústria. A indústria tem que fazer a parte dela e o produtor tem que fazer a parte. No meu caso, o meu laticínio fez a parte dele, ponto. Aí, o que acontece? Eu estou fazendo a minha. Então, não tem negociação de produção sair de fora, porque eles estão cumprindo. Vamos supor que, às vezes, se eles descumprir, aí a gente vai ver o que a gente faz, né? Mas, no momento, tá tudo certo. Eles estão cumprindo com a parte deles, e isso é onde eu bato em cima da tecla. Tem que ter uma honestidade dos dois sentidos. E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente você tem um contrato. Esse contrato tem lá uma indexação lá no Conselheite, mais as qualidades e tal, né? Sei lá, X% do Conselheite, mais qualidade. E aí, quando você tem um contrato desse, eu tento me colocar na cabeça do produtor. Você vira a cabeça para dentro da propriedade, eu vou tocar o meu negócio e vou melhorar minhas vacas, vou melhorar minha recria, vou melhorar minha estrutura, eu vou melhorar o resultado dos animais, eu vou melhorar minha nutrição. Você vira a cabeça para dentro do negócio e esquece de vez, desintoxica de vez daquela briga pelo preço de leite, aquela busca pelo preço de leite, aquelas reuniões, sair no banco, deu dia de receber, todo mundo correndo lá no banco, um mostrando a nota para o outro, quebrando a cabeça de quanto está o preço do leite. Desintoxica um pouco do assunto preço de leite? Eu acho que sim. Na verdade, no meu caso, eu nunca fui muito intoxicado com esse tipo mesmo de coisa. Eu fui mais focado sempre na produção dentro da cerca da minha propriedade. Mas assim, aí que você sai fora daquilo mesmo. Tipo assim, lógico, se eu ver que tá começando uma sacanagem ali, logicamente mas eu vou falar uma coisa. Por isso eu digo que tem que ter uma honestidade da parte da indústria e da parte do produtor, né? Mas assim, no meu caso aqui, até agora, não tem dado certo. Porque se eu fosse comprar essas vacas fora, eu estaria muito mais apertado. Mesmo com que seja de uma desvalorização do meu preço de leite, como já aconteceu em relação ao preço normal, mas também já aconteceu o contrário. Do meu leite está mais valorizado do que o dia normal. Então, eu nem sei o que meus vizinhos estão recebendo e eles não sabem o que eu estou recebendo também, justamente por conta disso. Que quando já aconteceu de eu estar recebendo acima do preço do leite normal, que meu está indexado ao Conselheite. Quando teve aquela queda brusca de leite, o meu leite não baixou. Ele continuou. Eu sei que a hora que ele subir também, talvez o meu não vá, mas aí eu vou pensar o que aconteceu lá atrás também, né? E eles estão passando, ou seja, o meu laticínio está sendo honesto comigo, porque quando o leite baixou, ele não baixou meu leite. E assim, o sonho de todo produtor era buscar estabilidade. E aí, pessoal, para quem não conhece, né, o instrumento do Conselheite, o Conselheite ele é um preço de referência que ele é formado a partir do preço de venda dos principais produtos lácteos do Brasil e do custo do produtor. Então ele entra numa fórmula para gerar um preço de referência que leva em consideração o preço dos lácteos e o preço dos principais custos do produtor. Por que o Conselheite é muito mais estável do que o CPEA? Porque dentro da composição dele
eu tenho uma sazonalidade oposta. O que quer dizer isso? O concentrado, ele fica mais barato na época que o preço do leite é mais alto. E o concentrado fica mais caro na época que o preço do leite fica mais barato. Como você tem duas contas na forma que cada um está puxando para um lado, eu faço o preço, a amplitude de preço do concentrado diminuir em relação à amplitude do CPEA. E os produtores, né, em várias reuniões, eu vi os produtores buscando, pedindo maior estabilidade, ou seja, que o preço oscilasse menos. E isso foi uma coisa que a gente apresentava na reunião para vocês, né, já sinalizava para vocês na reunião, e vocês vivenciaram isso aqui muito bem. Mas lá na frente, né, no final do ano, a gente tem um preço médio, você acompanhando o que está acontecendo no mercado, buscando, né, acompanhar o que está acontecendo no mercado. E o ponto principal, que aí eu acho que aí você tocou num ponto interessante, né, Erasmo? Se fosse, olha só, se eu chegasse para você lá na reunião, lá atrás, falasse assim, Erasmo, produz mais leite para mim, ou produz 300 litros de leite para você mandar mais para o laticínio aqui, que se você produzir 300 litros de leite a mais para mandar para o laticínio, eu vou te pagar 20 centavos a mais que está te pagando. Provavelmente você não teria entrado no projeto. Agora, a partir do momento que nós chegamos para você e falamos assim, ó, Erasmo, faz investimento nas vacas, bate as metas de produção, vou te fornecer assistência e eu vou te pagar a parcela da vaca. Quando chegou e falou um negócio desse, você falou assim, não, mas peraí, espicha, encolhe, faz a conta, deixa eu ver se é verdade. Não é verdade mesmo? Você entrou. E o orçamento para a indústria foi o mesmo. O custo para a indústria foi o mesmo. O que mudou foi a abordagem com o produtor, né? Então, pra gente, o que eu estou querendo transmitir? Aumentar o preço do leite no produtor não tem produzido a transformação que a gente gostaria. Mas sentar com o produtor, dar a mão, desenvolver um plano de negócio bem feito, investir na vaca e na propriedade de forma equilibrada, promoveu a transformação que nós estamos vivenciando aqui hoje, né? Mas assim, acho que a mensagem, né, a gente fechando a caixa das preocupações do laticínio, é possível ter uma boa relação comercial entre o produtor e a indústria, formalizando as coisas via contrato, de forma competitiva, entregando um leite, né, no final do dia, entregando um leite para a indústria num custo competitivo, que chegando um custo final do leite competitivo para a indústria, bom, também muito bom para o produtor, e com a escala de produção transformando a vida dele. É possível ter uma boa relação comercial entre produtor e indústria. E aí assim, não, mas é uma gravação, então tipo assim, então combinou o Erasmo, o Fabiano, o Zé Maria, todos os produtores que estão no projeto com a gente aqui, nós fizemos gravação, vocês vão ver mais gente falando disso. Todo mundo, então, combinou de falar a mesma coisa? Tá todo mundo mentiroso, né? E a gente tá vendo aí, a gente tá vivenciando isso, vendo isso na prática. E o que o produtor... Vê se eu posso falar isso, Erasmo. O produtor já manjou a tese de chegar lá e oferecer para ele 10, 15, 20 centavos a mais 3 meses e depois traz ele para o mercado de novo. O produtor já manjou isso, né? E isso aqui é diferente, isso aqui nós estamos falando de um negócio que tem resultado de longo prazo. Você concorda comigo que o produtor hoje ele já não cai mais nessa coisa de... não, X centavo a mais para virar o preço, só pulo de galho em galho, ele já não está muito... Já não é muito esse o caminho. Na verdade fica até chato, né? Porque é danado. Eu conheço alguns produtores que fazem isso, mas vai ficando manjado. Aí depois nem os laticínios. Eu conheço produtor que hoje já pulou tanto de galho em galho, que hoje você chegar num outro laticínio que para pegar o leite dele, já vi falar de laticínio que não querer o leite dele por conta disso mesmo, do produtor pula tanto de galho em galho e na verdade não resolveu o problema, porque às vezes chega mete leite, já aconteceu aqui na região mesmo, já teve um laticínio, determinado laticínio que chegou aqui e tomou quase que todo, na época não tinha tanto leite como tem hoje, tomou toda a bacia, quase que 80% da bacia o laticínio pegou. Depois, a hora que ele viu que quase monopolizou aquilo ali, ele jogou o preço para baixo. A hora que viu, tem produtor hoje que parou de entregar leite, voltou a fazer, fazia queijo, começou a entregar leite com esse laticínio, que chegou e jogou leite aqui no mercado, jogou preço no mercado,
E a hora que ele viu, ele teve que sair correndo do negócio para não quebrar e voltou a fazer queijo e disse que se chegar um laticínio, um dono de laticínio, um representante de laticínio na porta da casa dele, querendo o leite dele, ele xinguei na hora, que disse, não vai para um laticínio nunca mais. Quase saiu do mercado. E esse que eu conheço é meu parente, que eu tô citando esses anos. Eu conheço, que eu converso com ele é primo meu. E, Erasmo, eu queria entrar com você agora na caixa do produtor, né? O produtor que olha, que recebe uma proposta dessa de desenvolvimento, que recebe uma proposta de ter assistência técnica, de investir na atividade, ele também tem seus medos, ele tem suas preocupações e tal. Então, assim, eu queria fazer uma reflexão com você aqui. Não existia projeto. Erasmo estava ali, próximo a 200 litros de leite. Era quanto que era a sua produção? 200, 240, por aí. Então, vamos falar assim, entre 200 e 250 litros de leite dia, e atualmente chegou a 700 litros de leite, né? Com o gado que você tem para chegar, muito provavelmente até o final do ano dessa gravação, 2025, já vai bater uns 1000 litros. Né? Sim. Então, a gente entrou num processo, destravou ali, entrou num processo de franco crescimento. Qual que foi o investimento na Pegando Pronaf em vaca na época? Você fala em valor total? Reais e número de vacas. Foram 16 animais no valor de 180 mil reais. 180 mil reais de investimento feito lá atrás, que promoveu um arranque desse, uma transformação dessa que mudou tudo. Fazer uma frisagem aqui que eu acho muito importante, que a gente até pulou. O técnico, que às vezes algum produtor vai pensar assim, mas ele vai me exigir uma cocheira gigantesca, com cobertura, com concreto, com tudo. Lógico, se você tiver condição de fazer isso, bom demais. Mas o técnico não vai te exigir isso também. Pelo menos comigo, o que aconteceu aqui, eu não investi em nada disso na chegada das vacas. Nós mudou alguma coisa simples que estava ao meu alcance. Que às vezes o produtor vai pensar assim, não, vou ter que mudar toda a minha rotina. Tem aqui 80 centímetros de lugar que a vaca chega e come. Basicamente isso. Eu aumentei a cocheira, mas eu não fiz concreto, não fiz nenhum investimento assim, surreal, fora da minha realidade. Não, eu só adequei o que eu já tinha. O técnico não me aconselhou a fazer nenhum investimento além das minhas capacidades. Eu só adequei o que eu tinha em mãos. Isso aí é muito importante frisar, porque talvez o produtor pense assim, não, vai chegar aqui e vai me exigir o mundo velho de benfeitoria, que eu não tenho condição de fazer, então não vou entrar no projeto. Não é isso. E muito, muito bem frisado aí, né? E vai poder chegar esse dia. Né? Esse dia vai poder chegar. Você com dinheiro no bolso, né? Estamos trabalhando para fazer isso, mas assim, não vai tirar da sua realidade também, que mexe e vira, não é fácil você fazer. Às vezes o cara pensa assim, é caro fazer uma cocheira bem feita, uma sala de ordenha boa hoje, se for para você fazer ela no projeto mesmo, ela fica por 100 mil reais. O cara não tem 100 mil reais, um produtor de leite de... Se fizesse, você não compraria as vacas. Não, é só o valor das vacas na sala de ordenha. A sala de ordenha não te dá lucro. Ela te dá lucro assim, depois que você tá com as vacas. Aí você tem que implantar ela. Mas de início assim, primeiro você vai focar no que vai te trazer resultado. A sala de ordenha top lá, de capa de revista, ela vai te trazer? Não vai te trazer o resultado de imediato. Ela vai te trazer o resultado depois que você tem as vacas. Então é um passo de cada vez, né? Às vezes o produtor é um produtor que nem eu era mesmo. Eu não tinha nem nada. Eu tinha uma ordenhazinha simples, uma cocheirinha ali de madeira, umas vaquinhas caipira. Era o que eu tinha em mãos. Como diz, tinha hora que dando murro em ponta de faca. A gente deitava na cama e ficava pensando nisso. Será que eu tô dando murro em ponta de faca aqui? Mas aí eu tenho uma pergunta para você. Projeto... menos de 200, estava ali com próximo a 200 litros de leite por dia, não existia projeto. Como é que era a vida e a produção? Quais eram os planos para a bovinocultura leiteira? Qual que era a visão que você tinha do negócio? Era crescer? Você estava em busca de alternativa mesmo, naquele momento foi propício? Aí, o plano era parar com aquilo? Em que página que você estava na bovinocultura leiteira antes do projeto? Antes de você ir naquela fatídica reunião? Eu sempre fui muito otimista,
acreditava muito na atividade, mesmo que às vezes muita gente critica a gente por conta disso, mas eu era otimista. Meu pai já era mais pessimista um pouco, já não acredito, já estava saindo, ele mexeu a vida toda, e aí eu assumi de certo ponto para cá, eu entrei no negócio junto com ele, e a gente foi tentando crescer o negócio. Mas assim, no geral, tava patinando no negócio, né? Tava, tipo assim, não é fácil. A gente, igual aqui na nossa região, é um mercado muito concorrido, em todos os aspectos, porque produz muito, então o produtor pequeno, ele fica meio sufocado, né? Então você tem que ter uma cabeça bem forte nesse sentido. Mas assim, o projeto trouxe, imagina você colocar um turbo intercooler num carro, vamos supor, eu entendo que o projeto foi esse. Você pegou não sei que não tem nada a ver o negócio, mas vamos citar lá, você pegou um carro 1.0, colocou um turbo nele e preparou ele para correr, né? Eu entendo o projeto, no meu caso, foi isso que aconteceu, né? Quando o projeto chega, então, preparamos a fazenda, aplicou as técnicas de produção, houve uma melhoria de resultado nos animais que você já tinha? Ah, sim, lógico. Só de trazer a assistência mensal, principalmente em reprodução, o resultado é nítido, não tem jeito, porque eu não tinha condição. No leite que eu tirava, ficava difícil de eu diminuir o valor de um técnico. Tá, o cara fala assim, não, o técnico se paga. O cara tem que arrumar o técnico se paga. Sim, concordo. Só porque o técnico se paga a longo prazo. O salário que o produtor vai pagar ao técnico, todo mês ele tem que pagar, né? Então, vamos supor que ele vai se pagar a longo prazo. Mas assim, às vezes chega no final do mês, será que o produtor tem o dinheiro? Um produtor que tira 150 litros de leite por dia, será que ele tem dinheiro para pagar esse técnico e tirar as despesas, mais o sustento da sua família daquela atividade? Esse era o drama naquele momento. Era, porque tipo assim, a hora que eu falava assim, não, agora não tem jeito. Agora eu ia, chamava o técnico, pagava a diária dele, ele vinha, fazia tudo certinho. Só porque ali eu ia chamar ele daqui 60 dias, daqui 90 dias de novo. O que acontecia? Atrasava cio de vaca, vamos supor... eu já mexia com inseminação, mas sem o técnico ficava mais complicado, porque, tipo assim, uma vaca, às vezes não estava dando cio. Por que aquela vaca não está dando cio? Eu preciso de um técnico para fazer isso, para me dar esse diagnóstico. Agora o técnico mensal, eu te dou esse diagnóstico, não deu cio, na próxima visita eu já identifico o motivo, a gente já trata e já coloca ela para trabalhar. Isso aí, dentro de menos 3 meses você já sente essa diferença. Aí, vamos lá, o produtor não vai pagar aí uma diária de um veterinário aí, amigo seu, vai ser aí R$500, uma diária dele, pode quebrar o galho, né? Mas você chega no final do mês, você fala, não, mas ele não se pagou. No final de um mês, vamos supor, hoje ele não se pagou. Mas aí, ó, que você vê ao longo de 3 meses, aí já se paga, né? Sim, de 3 visitas mensais, né? Aí já se paga. Isso me ajudou demais, que eu não tinha condição de chegar no filar mais as outras despesas, né? Então assim, vem essa transformação já no próprio rebanho, chega as novas vacas, aí vem uma transformação no resultado e começa a puxar novos gatilhos. Depois que as vacas chegou, você mexeu em mecanização e em outras coisas, foi reinvestindo no negócio. Fala um pouco sobre isso. O que foi coisas tão contundentes aí? O que entrou no jogo? Não, aqui, a mão de obra aqui na nossa região, como já citei, muito produtiva, a mão de obra aqui é escassa. Então, o que acontece? Você tem que se profissionalizar em mecanização. Então, o que eu fiz? Eu já tinha um trator que já me ajudava, mas como eu não mexo, não é só com atividade leiteira, eu ficava por tudo. Aí ele começou a me deixar na mão. Eu fui obrigado, mas assim, com o giro, ele se paga. Eu fiz a conta, o técnico me ajudou, eu fiz a conta, não, nós pode investir em maquinário melhor, que vai te ajudar, que vai ser melhor do que você contratar um funcionário que nem tem, pode ser sincero, eu nem tenho ele para ser contratado. Aí já fiz investimento em máquinas melhores e consegui resultados
com essa máquina, lá na sala de ordenha, que ele se refletiu lá, que ele se paga, igual, eu trabalhava com o capiaçu, mas não achava que ele era me ajudava tanto. A silagem de milho sempre era melhor. Eu investi num trator melhor e um vagão. Depois que eu coloquei no vagão, o capiaçu se tornou quase igual a silagem de milho. Às vezes alguém vai bater em mim por conta disso, mas ele se tornou quase igual depois que eu coloquei no vagão e comecei a fazer as misturas e fazer a própria ração aqui na fazenda. Quem me orientou? O técnico. A fazer a própria ração aqui na fazenda de acordo com a minha realidade. Eu comprei um maquinário, é caro. Mas você parcela ele, fica fácil de pagar e você recebe ele, ele se paga lá na ordenha. Você com escala baixa e terceirizando esse serviço, quase que você pagava de serviço, você está pagando a parcela. Isso, justamente, nós fez essa conta, o técnico me ajudou a fazer essa conta, e aí mas o que eu estou economizando na ração comercial e no ganho que eu tive lá, nós pagamos essa parcela e melhora na qualidade de vida pessoal minha. Porque o que eu ia bater carrinho de silagem, misturar aqui no gancho de silo. Na escala com pouco lá, eu não tinha como fazer isso, fazer um investimento desse tamanho, tirando aí 200 litros de leite. Não tinha como, né? Ele não se pagava, eu não conseguia. Mas a partir do momento que a gente chegou 500, aí virou, né? Aí ficou fácil pagar o investimento, né? E aí você tem linhas de crédito muito boas que te atendem nesse setor e são para isso. Só que o produtor talvez ele fica com medo e fica preso naquela caixinha de medo que pode dar errado? Pode. Mas o tanto que o produtor trabalha, o produtor honesto, um produtor que é visionário, eu acho que não tem erro, não. E aqui tem dado certo. E é uma construção de patrimônio, né? Nós estamos falando da construção de patrimônio, que no fim do dia você tem... nós estamos falando de construir uma empresa. Eu vou fazer um desafio para vocês aí. Nós estamos em 2025 gravando isso. Você pegar um trator comprado em 2010... Esse trator comprado em 2010, hoje ele vale mais, o residual dele, vale mais do que o que pagaram nele em 2010. Isso. Eu conto essa história, Erasmo. O cara... Eu assessorei os produtores a comprar umas vacas em 2012. 2012, os caras pagaram 3.500 nas vacas, era um absurdo. 2018, eu ajudei esses caras, outros produtores, a comprar animais semelhantes geneticamente, e eles pagaram 5.500 nesses animais. Era um absurdo. Era caro demais. Agora nós estamos em 2025, esses mesmos animais é difícil comprar isso por 12 a 14. Então o que eu estou querendo mostrar para você é um patrimônio que ele valoriza no tempo, né? Metade do patrimônio nós temos em cima da terra é vaca. Enquanto essa vaca está envelhecendo, a filha dela está pagando a conta da filha dela, a filha dela está valorizando para substituir ela. Então é um patrimônio que fica protegido, diferente de muitos outros negócios, né, ligados a outros setores, que às vezes a tecnologia dele fica totalmente defasada, entre outras frentes, né, que o risco é grande. Então no leite eu vejo essas vantagens, e nós estamos falando de construir aqui, né, nós estamos caminhando na direção de construir uma empresa potente que vai poder ser herdada aí, pela sua família, pessoas vão poder dar continuidade. Mas veja só, Erasmo, a gente falou bastante sobre essa questão, né, da estruturação, de como é que foi o projeto. Acho que nós passamos mensagens importantes para a indústria e para o produtor. E eu queria saber o seguinte, com todo esse processo de melhoria que aconteceu, você já trouxe para nós os números, né, saindo aí próximo de 200 litros de leite, com 700 litros de leite por dia, com ascensão a chegar a 1.000 litros de leite por dia, aí completando 3 anos de projeto. Eu tenho a pergunta agora para te fazer. E o Erasmo, ele mudou? Se ele mudou, ele está pensando o que agora? Quais que são os próximos passos? Não, aí como diz, a gente, cada etapa que a gente conclui, vamos dizer assim, a gente muda a cabeça, né? Então, vamos supor, eu tinha um patamar tirar aí
Quando eu comecei a produção de leite em 2020 para 2021, finalzinho de 2020. Eu comecei e entrei na atividade. Meu foco era tirar 200 litros de leite, consegui. O projeto chegou. Dentro de poucos dias eu bati 500. A cabeça do cara de 200 não é a mesma do cara de 500. Já bati, depois nós mudou o foco para 700. Bati outra vez. E a cabeça já vai mudando de novo, né? E aqui, eu acho que desde o início lá, só porque parecia ser um sonho assim, quase que surreal. Eu olhava aqueles galpão de compost, eu achava aquele trem magnífico demais, achava maravilhoso aquilo. Mas parecia ser uma coisa assim, quase que fora dos alcances da gente. Agora eu já estou vendo que está ao alcance. Que a gente vai entrar nesse processo e, na verdade, está sendo um caminho quase que é o que está apontando. Por quê? Eu paro para pensar, você vai adensar, você tirar leite vamos lá, mesmo no que é semi-confinamento, o projeto, a maneira de eu trabalhar, nada, eu estou trabalhando aqui só no gado de leite, mais ou menos meio hectare de chão. Eu estou aqui com 30 animais. Eu vou trabalhar com esses mesmos 30 animais dentro de... não sei que tamanho que daria o barracão, mas vamos lá... 300 metros quadrados? Que daria? 300 metros quadrados é de cama. Pois é, de cama. Eu estou querendo dizer isso mesmo. Só de cama, né? Só de cama, 300. Vamos falar uns 500 metros quadrados. Eu vou sair de meio hectare de terra para 300 metros quadrados. E que isso se reflete? Olha só o que é. O cara vai falar assim, não, é um investimento muito alto. Sim, é muito alto. Só porque, tipo assim, olha o ganho de espaço que você vai ter. Que no meu caso aqui, de toda forma, no caso que eu tenho hoje aqui, que a minha região me obriga a fazer, eu não tenho como tirar leite a pasto. Porque a hectare, tanto a hectare de pasta de área que é muito cara, quanto o arrendo também, para você arrendar também é caro. Se você arrendar uma terra aqui hoje, você tem uma aposentadoria, se você tem uma terra boa para arrendar, você tem uma aposentadoria que você não pode viver sem trabalhar. Mas, tipo assim, você ganha um espaço e até uma consciência mais ambiental, né? Por quê? Tem muita área de mata aqui na nossa região também. Então, você não vai precisar de desmatar para poder fazer área de pastagem. Você vai produzir uma produção significativa em 300, 400, 500 metros quadrados. E uma produção alta. E no sistema que eu tenho, e se eu transformar, vamos supor, essa meia hectare aqui, eu consigo produzir muito volumoso nela, se for o caso, que consigo adiantar bastante na área do compost. Então a gente está trabalhando nisso aí, né? Nessa linha. O futuro do Erasmo já começou. Que aqui, né, você tá hoje, a propriedade que você está, ela não é sua, certo? Não. E na sua propriedade, o que está acontecendo lá agora? Construindo... Lá eu estou construindo uma casa. Hoje, atualmente, eu não moro aqui na propriedade, eu moro na cidade. Mas eu tenho uma propriedade minha mesmo, que eu comprei com muito esforço. E só que já tem muitos anos que eu tenho ela, mas eu não tinha dinheiro para investir lá, porque lá não tem energia elétrica, não tem água encanada, não tem nada, é só o terreno. Aí o que a gente está pensando? Eu estou construindo uma casa lá, vou trazer minha família para cá, para a gente ter mais qualidade de vida também. Eu criar meu menino no mesmo ambiente que eu fui criado, que eu acho bem apropriado, eu tenho um filho, e quase que o que pesa mais é isso aí, independente das outras áreas. Eu quero criar meu filho do mesmo jeito que eu fui criado, da educação que eu recebi do meu pai, foi muito boa, e dar a ele uma condição de vida mais humana, que coisa que eu acho que lá na cidade, preso, dentro de uma casa fechada, eu acho que ele não está tendo. Isso é uma mudança de vida pra gente, né? Sim. E, Erasmo, da casa, o sistema de produção vai para lá? Vai. Se eu estou bem entendido, parece que você já deu autorização para a construtora para poder tocar para frente de montar a estrutura de produção lá, confinamento, sala de ordem, etc., montar essa estrutura lá. E qual que é o novo sonho? Lá é para quantos mil litros?
Ah, não, é o mínimo 1.000, né? A gente quer começar com 1.000, né? Mas aí... Hoje, vamos lá, né? Vamos por etapas. Você tem um sonho lá na frente, como um dia eu sonhei em chegar em 200, sonhei em chegar em 500, cheguei em 700, agora vamos com 1.000, mas isso aí agora já lá na frente a gente vê, né? E o povo rindo da Dilma, falando que ela bateu a meta, dobra a meta. Aí, pessoal, ó, vocês viram da mulher, tava certa, ó. Bom, Erasmo, pra gente finalizar, eu queria que você passasse uma mensagem para indústrias e produtores de leite, do que foi o projeto na sua vida, e se você recomenda o projeto, se você recomenda a bovinocultura leiteira, e passar essa mensagem para as pessoas que estão aí, às vezes estão vivendo na bovinocultura leiteira, às vezes em dificuldade, o que o projeto mudou para você e o que você recomenda para essas pessoas aí para poder mudarem de vida? Eu acho assim, a bovinocultura tem seus desafios, independente de cada patamar que você esteja. Ela sempre vai ter o desafio. O cara que tira leite em 100 litros de leite por dia, ele tem o desafio dele. O cara que tira 200, o cara que tira 500, o cara que tira 1.000, o cara que tira 10.000. Independente, sempre vai ter o desafio. Mas, tipo assim, você tem um desafio que você tem um giro maior, é mais gratificante pra gente, que você vê. Porque, tipo assim, você chega lá, você pega um tiquinho de só de dinheiro, que não dá pra nada. A hora que você aumenta, você infla, tudo fica mais fácil. Até o pessoal te respeita mais. O respeito que eu tenho quando eu tirava 200 litros de leite não é o mesmo que eu tenho quando tirando 700 litros. Até o jeito que a pessoa te olha assim, ó, é melhor. E aí, o cara tem medo. O medo ele é bom, até ele é benéfico. Mas tipo assim, igual eu acabei de falar, você sempre vai ter um desafio para fazer. Então talvez o cara tá lá em 100 litros de leite, não, eu não posso aumentar que eu vou ter que fazer isso, que eu vou ter que fazer aquilo, que vai me gerar, vai ficar mais difícil. Não, vai ser do mesmo jeito. Vai ser do mesmo jeito. A dificuldade que eu tinha quando eu tirava é as mesmas que eu tenho hoje. Só porque mudou muito, sim, mudou o estilo, mas eu acho que até diminuiu, pra ser sincero, as dificuldades no caso. Você tem dinheiro para você investir num maquinário melhor, com pouco leite você não tem dinheiro para fazer isso, você não tem nem passa pela sua cabeça fazer aquilo, você não tem perspectiva para aquilo. E para os laticínios é bom demais, porque você sai um pouco da concorrência dos grandes produtores, investir no seu produtor. Eu acho que, igual trabalhando dentro da honestidade, é um projeto excepcional. Erasmo, então assim, em nome aí de todos os mamíferos que estão nos assistindo, eu queria primeiro te dar os parabéns pela história e a transformação que você vem tendo na sua propriedade, pela disciplina que teve, por saber medir, né, as etapas do crescimento, pelo esforço, trabalho que fez, e te agradecer por ter acreditado na Companhia do Leite, ter acreditado na nossa proposta e vir nos ajudando, né, recebendo pessoas aqui, se expondo dessa forma, vindo nos ajudando para que a gente leve essa transformação para outras pessoas. Então, em nome dos mamíferos da companhia, muito obrigado. A gente que agradece o esforço que a gente tem feito para ajudar a gente. Eu acho que é o que eu bati sempre na tecla, né, que a gente conversa, tem que ter honestidade em ambas as partes, que seja que agora eu citei muito produtor e a indústria. Mas estou citando também a pessoal da Companhia do Leite, que comigo aqui, você tá doido, não tem o que reclamar da turma, sempre me atendeu com tudo que foi preciso, e eu que agradeço com isso. É um projeto que caiu do céu para nós, que para quem quer ficar na atividade, que acredita na atividade, não tem erro. Não tem. Agora se o cara entrar assim já meio para trás, aí fica mais difícil, mas o cara tem que acreditar primeiramente nele, mesmo depois no seu parceiro, que seria a indústria e o projeto. E esses mamíferos, então, foi mais um episódio do Mamíferos Podcast. Esperamos aí que essa mensagem atinja o coração do máximo de pessoas possível e seja um instrumento para a gente levar mudança para a bovinocultura leiteira. Até o próximo episódio. Esperamos vocês lá.